né, nas ações doutrinárias. Dia de segunda-feira, às 19h30, dia de terça, às 9 horas da manhã, presencial, e dia de sábado, às 16 horas, também presencial. As outras atividades, né, só o tratamento espiritual que nós prosseguimos, dia de quarta-feira, para aqueles que estão em tratamento, né? Porque não está havendo novas entrevistas, que só retomaremos depois da semana do Carnaval, né? Assim também as outras atividades do grupo de estudos, a evangelização, enfim, o trabalho social, todos esses só voltarão depois do Carnaval, né? E provavelmente especialmente a ação social e evangelização, a partir de março. Mas os grupos de estudo voltarão logo uma semana depois do Carnaval, ok? Vamos nos conectar ao divino, rogar ao Mestre Jesus as tuas providências, Senhor, a acolher as nossas rogativas, as nossas necessidades. Permita na noite de hoje, Senhor Jesus, que nós possamos dar vazão ao mundo espiritual, para que assim possamos ser contemplados nas energias benfazejas e curativas que os benfeitores espirituais em teu nome, ó Mestre, aqui vem trabalhando. Também possa a tua misericórdia centrar no psiquismo, aproveitando os estudos do companheiro Altair, para que ele possa trazer as lições da noite de hoje, acalar em nossos corações. Sendo assim, Senhor Jesus, que a vossa misericórdia possa investir na nossa natureza humana, aos encarnados e aqueles desencarnados também em desalinhos que aqui se encontram. Em teu nome, ligado aos benfeitores espirituais, mestre e amigo, que daremos por iniciada a nossa doutrinária da noite de hoje, com votos de muita paz. Que assim seja. Passaremos a palavra ao nosso companheiro Altair. Esse microfone. Boa noite a todas, boa noite a todos, bem-vindos à nossa casa. Como Raimundo colocou, esse ano novo, esse mês novo de 2024, tem nos convidado a trabalhar esse livro, Convite à Vida. E estamos hoje convidados a falar sobre esse tema, Convite à Esperança. E, obviamente, nós não estamos soltos dentro de um contexto para conversar sobre esperança no momento de tantas atribulações, no momento onde olhamos a televisão, olhamos a internet e estamos sabendo de chuvas que estão deixando pessoas desabrigadas, de guerras onde pessoas estão perdendo a vida, de diversos tipos de sofrimento que percorre a humanidade nesse momento. E, de algum modo, impacta esse nosso tema, porque um convite à esperança, no momento que nós sabemos tão difícil ao qual
nós estamos vivendo e passando. Esse livro, O Convite à Vida, uma psicografia do Divaldo, pelo Espírito Joana de Ângeles, só falando rapidamente sobre o livro, porque, como nós falamos, essa casa, ela tem uma preocupação com essa formação, com esse conhecimento. Ele é um livro que, logo no início, Joana diz assim: todos os dias, ao acordarmos, a vida nos oferece vários convites, que tanto podem nos levar à ascensão quanto ao sofrimento. No entanto, como possuidores do chamado livre-arbítrio, somos nós que escolhemos evoluir nosso espírito ou afundar-nos na dor. Tudo depende das opções que fazemos. Como a aspiração de todo ser humano é atingir um estado de paz e felicidade, a autora espiritual Joana de Ângeles, incansável trabalhadora da seara de Jesus, sugere nesse livro 60 convites que estimulam as virtudes e a sublimação. Considerando que a vida oferece a todos vários convites, que tantos podem levar à ascensão idealista quanto ao sofrimento evitável, Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, sugere 60 convites que estimulam as virtudes e a sublimação, pois, como possuidores do chamado livre-arbítrio, somos nós que escolhemos evoluir nosso espírito ou afundar na dor. Então eu trago um pouco essa sinopse do livro para lembrar que desde quando hoje pela manhã nós despertamos, mesmo sabendo que à noite nós também estávamos despertos de um outro modo, desde quando nós levantamos, apareceram convites. Nós fomos convidados. A alegria, a tristeza, esse convite passa pela nossa família, passa para quando nós nos dirigirmos ao trabalho, quando chegamos no trabalho. E a Joana, ela vai trazer esses 60 convites, que fica muito, esse livro vocês podem encontrar na internet, então fica muito esse convite. Por isso que é interessante essa fala do livre-arbítrio, porque exatamente não é imposição. Olha que esse tema não é a imposição da esperança, é um convite. Assim como a festa, assim como a formatura, assim como um casamento, um aniversário, um convite a gente aceita ou não. Nós somos convidados, aceitamos ou não, é o nosso livre-arbítrio. Por isso que é um convite à esperança. E logo ao falar de esperança, me retomou muito Paulo Freire. O Paulo Freire é um educador extremamente importante na cultura e na pedagogia brasileira. Durante a ditadura militar, ele foi exilado e foi convidado a dar aula na Inglaterra. Auxiliou outros países a construir. E o Paulo Freire é conhecido muito por essa frase sobre esperança, mas que aí ele transforma num verbo chamado esperançar. E ele diz: é preciso ter esperança, mas ter a esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com o outro para fazer de outro modo. Porque às vezes a gente acha que a esperança é esperar. Tudo vai melhorar, Deus vai dar um jeito, a espiritualidade amiga vai operar, e a gente fica esperando.
Tem um ditado africano muito lindo que diz: enquanto reza, vá fazendo. Enquanto reza, vai fazendo, porque muita gente reza, vela de 7 dias, 30, 40 velas, velas para todas as espiritualidades, e a gente fica esperando que uma força maior venha resolver nossas questões. E o Paulo Freire diz que esperançar é se levantar, é ir atrás, é construir, é não desistir, é levar adiante. E principalmente isso, é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. Porque muitas vezes não conseguiremos fazer sozinhos. E isso não significa que somos incapazes. Não significa que somos incompetentes, que somos insignificantes. Às vezes, nós não temos os instrumentos e elementos para fazer aquilo e precisamos de uma outra pessoa para nos auxiliar nessa jornada. Tem um outro provérbio africano que é muito lindo, que diz assim: não importa quanto longa seja a noite, o dia virá, certamente. Nós todos aqui, em algum grau, em alguma questão, estamos vivendo uma longa noite. Uma longa noite, que parece que não tem fim. Mas por mais que ela pareça longa, o dia virá. É inevitável que o dia venha. É inevitável que a luz apareça para nós, que as soluções, os caminhos. Mas nós não podemos ficar na cama esperando o galo cantar. E esse texto, na semana passada, nosso palestrante, ele trouxe uma coisa interessante que ele foi lendo aos poucos. E eu fiz assim, olha, eu vou apresentar o texto todo para vocês verem o quão bonito. Na semana passada, né, Raimundo trouxe o convite ao estudo, depois nós tivemos nosso outro companheiro, e esses convites são muito interessantes. Então, o convite à esperança começa logo de cara com esse trecho da primeira epístola aos Coríntios, o capítulo 13, versículo 7. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. E Joana começa dizendo assim: não obstante estejam carrancudas as nuvens do teu céu, prenunciando borrasca próxima aflitiva, espera. Após a tempestade, que talvez advenha, talvez não, defrontarás dia claro pelo teu caminho. Parece o dia de hoje. Quando eu saí de casa estava maior chuva. Quando eu cheguei no trabalho tinha trovoada e eu voltei para casa no maior sol. E quando eu saí de casa de sandália de couro, eu fiz, meu Deus, eu vou pisar na água. Comecei a sofrer. Porque eu saí de sandália de couro e eu fiz, vou pisar na água, vou ficar com o pé molhado, a sandália. Comecei a sofrer por algo que não aconteceu. Porque quando eu saí meio-dia para almoçar, não estava chovendo. Quando eu saí final da tarde para casa, estava o maior sol. Então, por mais que as nuvens no céu pressuponham a tempestade, espere. Espere não no sentido de esperar sentado, mas espere no sentido de não se agonie. Porque ele diz, a tempestade que talvez venha ou talvez não. E aí tem aquele poeta sanfoneiro que diz que pode acontecer tudo, inclusive nada. E às vezes a gente se precipita nessa angústia de sofrer por algo que ainda não aconteceu. E Joana continua: embora a soledade amarga a fazer-te sofrer fel e dor, como se já não suportasse mais a lenta e silenciosa agonia, espera. Amanhã, possivelmente, 2 braços amigos estarão envolvendo-te e uma voz veludosa cantará aos teus ouvidos gentil canção. Mesmo que tudo conspire contra os propósitos abraçados,
ameaçando planos zelosamente cuidados, espera. Há surpresas que constituem interferência divina, modificando paisagens humanas, alterando rumos considerados corretos. Olha como ela nos precaver dessa dimensão das coisas que podem acontecer, inclusive em cima de coisas que nós fizemos planos. E olha como muitas vezes esse sofrimento ele vai se dar em cima de coisas materiais, de coisas que nós perdemos, coisas que foram destruídas. E nós estamos falando o tempo todo do maior presente que nós temos, que é a vida, que é viver. Apesar da chibata caluniosa fazer-te experimentar reproche e desconsideração, vergonha e desconsideração, arrojando-te à rua do descrédito, espera. A verdade chega após a calamidade da intrugice para demonstrar a grandeza da sua força, renovando conceituações. À borda do abismo do desespero e compreendido e em sofrimento, estuga, quer dizer, segura o passo e espera. Reconsidera atitudes mentais e recomeça o trabalho, o labor. O futuro se consolida mediante as realizações do presente. Esperança expressa integração no organograma da vida. O rio muda o curso, a montanha desaparece, a árvore fenece, o grão germina, enquanto esperam. A mão grandiloquente do tempo tudo muda. O que agora parece sombras, logo mais surge e ressurge em ouro fulvo de luz. Espera, diz o Evangelho, e ama. Espera, responde a vida, e serve. Espera, proclama os justos, e perdoa. Espera no dever, distribuindo consolo e compreensão, porquanto, a fim de que houvesse a gloriosa ascensão do Senhor, na montanha da Betânia aconteceram a traição infame, o cerco da inveja, a gritaria do julgamento arbitrário e a cruz odienta, que em sublime esperança o justo transformou na excessa catapulta para o reino dos céus. A Joana está conversando com a gente sobre uma espera, mas que ela diz ali no final: espera, mas ama, responda à vida, sirva. Quer dizer que no meio de tanta turbulência que nós estamos passando, é imperioso que a gente ame, que a gente sirva ao outro. E você faz, gente, eu não estou em condições de me manter em pé e eu vou conseguir ajudar alguém? Sim. Você pode, você tem como, é possível. E por isso esse convite hoje, como eu disse de novo, é um convite. E ela lembra que naquele momento ali, naquela colina, onde a inveja, a infâmia, as dores transformaram aquele instrumento de tortura que era a cruz numa catapulta para o reino dos céus. Quer dizer, podemos sim, nós, transformarmos o nosso sofrimento numa grande catapulta, num grande lançador para um momento melhor. E assim, nós vamos resgatando nessa ideia da esperança diversas espiritualidades. Miramês nos traz essa frase: os caminhos da vida são eternos aprendizados. Cada passo que damos corresponde a uma lição. Nada se perde, mesmo o tempo que chamamos de perdido. Atrás de todo acontecimento existem leis revelando sabedoria, de que o espírito se certificará por processo de osmose espiritual, que por vezes
escapam ao nosso entendimento. Por isso que às vezes é complicado quando a pessoa pergunta, você chega em casa e alguém pergunta, ou alguém chega e você pergunta como foi seu dia, e as pessoas dizem igual ao dia de ontem. Não foi. Nenhum dia é igual. Nenhum momento é igual. Possamos abrir nossos olhos para enxergar a cada transformação que acontece durante o dia. Podemos passar todo dia pelo porteiro da nossa escola, do nosso trabalho, e dar o mesmo bom dia, ele vai responder o mesmo bom dia. Mas o dia que nós mudarmos nossa postura, e ao invés de somente darmos bom dia, nós pudermos parar e olhar no olho dele e dar bom dia, você vai ver que aquele bom dia foi diferente. Porque você vai conseguir ler nos olhos dele e na resposta dele se ele está bem ou se ele não está. Mas por que parece que é todo dia igual? Porque a gente somente passa por ele e dá bom dia. A gente lança bom dia ao vento. Mas olhar para aquela pessoa e dizer bom dia. E às vezes na maior ousadia dizer, depois do bom dia, como vai você? Nós não perdemos nada com isso. E talvez, isso que ele está falando, possa ter sido uma inspiração para que aquela pessoa possa dizer, alguém hoje nessa portaria falou comigo. Não deu bom dia ao vento, mas falou comigo. Isso pode ter sido um momento muito importante para ela. E assim, ainda pensando o que é que o Espiritismo dialoga sobre esperança, nos remeteu ao Livro dos Espíritos, mais precisamente na parte 4ª, onde está lá, das esperanças e consolações. E no capítulo 1, vai falar das penas e gozos terrestres. E mais precisamente ainda, no item 1, felicidade e infelicidades relativas. Porque pensamos que o grande debate da esperança está muito relacionado a essa nossa ideia de felicidade. Algo pode parecer infeliz e eu perco minha esperança. Perco minha esperança de viver, perco minha esperança de crescer, perco minha esperança de conquistar algo e fico infeliz ou deixo de ser infeliz. Então está lá no Livro dos Espíritos, fica o convite para consulta. E tem duas questões, não vou parar para ler toda, mas essas duas questões são muito interessantes. A primeira, a 920, Kardec pergunta à espiritualidade: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? E a espiritualidade responde: não. Pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização dos seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Aqui pode parecer, poxa, a espiritualidade é dura, jogou um balde de água fria e tirou o outro de tempo. O outro todo feliz querendo saber, eu vou ser feliz a vida toda e completamente feliz. A espiritualidade diz não, relembrando a nós por que nós estamos aqui. E de novo, o espaço educativo do CETRASC, em outras palestras, já nos lembrou que existem mundos e em cada mundo tem um determinado tipo de espiritualidade. Nós, espíritos que estamos aqui, estamos nesse mundo de provas e de expiações. Então nós seremos provocados o tempo todo. Estaremos refletindo o tempo todo. E ele diz, mas depende da gente a suavização. Então olha como amanhã de manhã, quando nós acordarmos, seremos convidados. E às vezes, gente, esse convite, ele é tão simples. Um exemplo, eu já falei isso aqui, mas repito para quem não estava. Qual é a primeira mensagem que você manda no WhatsApp? Qual e para quem? E muitas vezes a nossa primeira mensagem do WhatsApp é repassando uma mensagem sobre morte, sobre guerra, sobre algum crime. Olha como a gente é convidado para acordar em outra vibração.
Mas bote na cabeça de você, todo dia de manhã, eu vou mandar uma mensagem. A primeira mensagem do meu dia vai ser para uma pessoa que eu amo. A primeira. Independente se eu acorde atrasado, que eu acorde agitado, que eu acorde preocupado. Mas olha como eu faço uma mudança dentro de mim. Eu vou mexendo nos meus males e eu vou tentando ser feliz o quanto for possível na terra. E se não for uma mensagem de WhatsApp, que possa ser uma oração, que eu possa acordar. E meu primeiro gesto seja uma oração, vibrando para um mundo melhor, vibrando para a diminuição da violência, vibrando. Na questão 921, Kardec continua a perguntar: concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada, mas, enquanto isso não se verifica, ele poderá conseguir uma felicidade relativa, uma felicidade mais ou menos? Olha como Kardec ele tem uma esperança de dizer que se concebe que o homem um dia vai ser feliz na Terra mesmo. Mas até lá, que aí ele não diz quando, pode ter uma felicidade mais ou menos relativa, e a espiritualidade diz: o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. É quase sempre. E aí é uma observação quase sempre, porque normalmente quando acontece uma coisa ruim com a gente sempre joga a culpa em alguém. A gente sempre procura um bode expiatório, né, que é assim que a gente chama, para aquilo que aconteceu e quase nunca a gente olha que foi a gente mesmo. Pela prática da lei de Deus, há muitos males pode forrar-se, proporcionando a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Quer dizer, que mesmo muitas vezes uma situação ruim acontecendo, você pode, dentro dessa ação, compreender e retirar dali essa evolução que traga essa felicidade. Não quer dizer, me fizeram mal e eu vou ser feliz. Não. Me fizeram mal e essa experiência de que aconteceu me pergunta como eu estou me relacionando com as pessoas, com o mundo e comigo mesmo. E eu começo a refletir e vivenciar. Tá? Aquele que se acha bem compenetrado de seu destino futuro não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária, como se fosse uma parada momentânea numa hospedaria de má qualidade. Facilmente se consola de alguns aborrecimentos passageiros, de uma viagem que o levará tanto à melhor posição, quanto melhor tenha cuidado dos preparativos para enfrentá-la. Olha a espiritualidade, como às vezes ela é dura, mas ao mesmo tempo ela traz um exemplo para você pensar. Eu hoje resolvi viajar. E resolvi sair e viajar. E não planejei minha viagem. Eu vou para a Feira de Santana, pertinho daqui, um lugar que eu já conheço. Por conhecer esse lugar, eu acho que eu já posso fazer a viagem. Só que aí eu chego em Feira de Santana e não lembro que está tendo a micareta de feira. Isso significa que todos os hotéis e pousadas estão ocupados. Lá vou eu procurar qualquer lugar para dormir. E aí ela coloca, uma parada numa hospedaria de má qualidade. Então, nesse lugar que eu não planejei dormir, mas que é o único lugar que eu vou ter, vai ter muriçoca, vai ter barata, o ventilador vai estar quebrado, vai ser uma noite daquelas. Mas ele de novo nos alerta, facilmente se consola de alguns aborrecimentos passageiros de uma viagem que o levará tanto à melhor posição, quanto melhor tenha cuidado dos preparativos. Então, se eu sei que eu vou fazer a viagem, cabe a mim me preparar para essa viagem, para que eu não jogue a culpa no dono da hospedaria. Ok, a hospedaria dele não é de boa qualidade, mas a escolha acabou sendo minha de ir para lá, porque eu não me planejei. Então, nessa viagem que nós estamos aqui agora, como espíritos, ocupando esse corpo momentâneo, e ele nos alerta, o seu destino futuro não vê na vida corporal
mais do que uma estação temporária. Eu aqui agora é uma coisa temporária. Eu não posso construir, consolidar minha vida como se eu fosse eterno. Só que eu estou numa viagem. E eu preciso ver quem são meus companheiros de viagem, ver com que roupa eu vou, ver onde eu vou dormir. E ver isso tudo do lado de fora significa perguntar: quem sou eu, esse viajante? Porque se eu for um viajante que eu tenha paciência e compreenda que eu estou nessa situação porque eu não me planejei, eu vou conseguir levantar a cabeça e seguir minha viagem. E como ela fala, levará tanto a melhor posição. Eu vou conseguir construir porque eu vou admitir que eu não fiz a escolha correta e que eu sou responsável pelas coisas que acontecem comigo naquela noite, naquele lugar. A felicidade, em algumas línguas do Ocidente, se relaciona muito com a palavra sorte. Às vezes as pessoas acham que é sinônimo, felicidade com sorte. Mas na cultura antiga, a felicidade não era algo que você esperava da vida, porque nas culturas antigas, eles já compreendiam que o mundo era incerto. A gente é que foi criando a ideia de achar que a gente sabe como vai ser o nosso dia, porque a gente botou na agenda, reunião de manhã, não sei o que lá de tarde, almoço meio-dia, porque a gente acha que a gente botou, a gente acha que o mundo vai ser assim. Então, se você tinha feliz, você tinha sorte. Mas aí vem um pensador, uma espiritualidade muito elevada, chamada Sócrates, que nos diz: sabemos que todos querem a felicidade, mas a questão é como consegui-la. Se ela não é uma questão de sorte, a felicidade está relacionada com os nossos esforços. Também não é uma questão de espera. Fique sentado que a felicidade vai bater à sua porta. Você já deve ter ouvido música ou poesias com essa ideia. A felicidade vai bater na sua porta. Quando você abre, é o cobrador com as contas. Não é a felicidade. E a vida vai nos cobrar o tempo todo, e é importante que a gente saiba disso. E que eu esteja me preparando para isso. Diz? Nós, como espíritos encarnados no planeta Terra, a felicidade não está nesta encarnação no planeta Terra. O que foi que nós pensamos no início? Nosso problema é projetar a felicidade somente aqui. E ele vem, a espiritualidade vem e diz: aquele que se acha bem compenetrado do seu destino, não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária. Então eu compreendo que a minha felicidade, aquilo que eu vou chamar pleno, ela não está só nesse mundo. Porque eu também não vou dizer que estamos no mundo infeliz. Mas como nós estamos no mundo de provas e expiações, as chances de eu decair são grandes. E se eu não compreender que isso é parte do processo, eu vou me tornar infeliz. Porque eu projeto aqui. Mas quando eu concebo que nessa minha trajetória, eu vou para um outro lugar, continuando no processo evolutivo, por isso que a gente está falando de evolução, processo evolutivo, eu estou aqui agora, eu não sofro da síndrome de Gabriela. Sabe qual é Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Gabriela. Como eu não sou Gabriela, eu compreendo que eu não nasci assim. Eu sou parte de uma trajetória que me trouxe aqui agora para viver essa experiência. E aí eu posso dizer: já fui feliz, já fui infeliz. E se eu já fui feliz e infeliz, eu tenho que ter os mecanismos agora para a compreensão. Por isso que a gente está falando de uma educação libertadora, de uma doutrina libertadora, que diz: eu vou me desfazendo das minhas amarras, e ao me desfazer de cada amarra, eu vou me tornando feliz.
porque eu vou me tornando pleno de mim, dono de mim. Porque eu não projeto aqui, eu projeto no meu crescimento e no meu processo evolutivo. E aí fica às vezes aquela dúvida, porque nós somos muito concretos, nós somos muito materialistas. Poxa, vai precisar de quantas encarnações? A escolha é sua. Se muitas, se poucas, se dezenas, se milhares, vai ser você na sua trajetória e nos convites que a vida lhe faz. Tá? Por isso que um outro provérbio africano diz assim, ó, felicidade requer algo para fazer, algo para amar e algo para esperar. Olha esperar de novo como esperança. Felicidade requer isso. E aí essa sua pergunta é ótima para dizer como estamos amando. E amando a nós primeiro não no sentido egoísta, mas na ideia da possibilidade de me auto-amar, me cuidar para poder amar o outro, como nós estamos fazendo algo pelo outro e para o outro. Por isso que a gente tem essa dimensão que a gente falou do amor, da dor e do amor. Não existe essa dimensão da lei da dor, né? Vocês vão ver que nós vamos falar o tempo todo da lei do amor. Assim temos que no capítulo do Evangelho chamado Bem-aventurados os aflitos, que há uma abrangência ampla de nossas dúvidas sobre o sofrimento, seja físico, moral, intelectual ou social. E onde também nos fala da felicidade e da plenitude mesmo em um mundo de expiação e provas e do aprimoramento e da coragem e, sobretudo, da resignação e da fé. E aí vem essa frase, faça o melhor que puder, seja o melhor que puder. O resultado virá na mesma proporção do seu esforço. E aí vem de novo, essa felicidade está profundamente relacionada. Porque qual é a felicidade que nos traz infelicidade? Aquela que a gente coloca fora da gente. Tudo que estiver fora da gente está num espaço inatingível. As coisas começam dentro de nós. Nós somos o nosso ponto de partida para as mudanças que a gente quer ver lá fora. Nós somos o ponto de partida. E aí, no Livro dos Espíritos, numa outra questão, a 965, Kardec pergunta de onde nasce para o homem o sentimento instintivo da vida futura. Porque olha como é interessante, a gente planeja, a gente pensa nessa vida futura. Mesmo que muitas vezes a gente não compreenda os processos dela. Na 959, e a espiritualidade responde, antes de encarnar, o espírito conhecia todas essas coisas, e a alma conserva vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Então, olha como essa dimensão da felicidade, da infelicidade está dentro da gente. A gente já viveu essas experiências. Não quer dizer a mesma, no sentido, a minha encarnação passada foi aqui na Bahia, em Salvador? Possivelmente não. Mas eu vivenciei situações de dor, de sofrimento, de amor, de conquista. Então, na minha alma, no meu espírito, está lá gravado essas emoções e vivências. E por estar gravado, a gente fica com esse desejo de vida futura. E principalmente, a gente tem esse desejo de viver melhor. O Dalai Lama, no livro, onde ele fala da felicidade, ele coloca exatamente como isso é incrível no ser humano, esse desejo de ser feliz. Só que como a gente não concebe que o caminho da felicidade é para dentro e não para fora, a gente fica projetando o tempo todo para fora. E aí é que a gente acha que a nossa evolução espiritual vai depender de um outro. Quando Jesus nos alerta, meu reino não é deste mundo, e quando ele fala que ele é o caminho, o que é que ele está dizendo para a gente? Ele está nos convidando a caminhar. Ele está dizendo quais são os passos.
Mas ele está dizendo, a escolha é sua. Os caminhos, você vai fazer muitas vezes os seus próprios caminhos, mas você sabe qual é o seu destino. Na questão 965, a espiritualidade diz, as penas e os gozos futuros não podem ser materiais. Diz o bom senso, pois, que a alma não é nada matéria. Nada tem de carnal essas penas e esses gozos. Entretanto, são 1000 vezes mais vivos do que os que experimentais na terra. Porque o espírito, uma vez liberto, ele ainda é mais impressionável. Então, já a matéria não lhe embota mais as sensações. Então, olha como é importante isso. Você, como espírito livre, você já não vive mais preso a essas situações que você vivia na terra. E é por isso que a gente precisa compreender muitas vezes como essas nossas necessidades materiais embotam a nossa evolução, atrasam o nosso crescimento. Na questão 962, que é um comentário, Kardec diz: a ideia é que, mediante a sabedoria de sua lei, Deus nos dá de sua justiça e de sua bondade, não nos permite acreditar que o justo e o mal estejam na mesma categoria a seus olhos. Nem duvidar de que receba algum dia a recompensa, uma recompensa e o outro castigo, pelo bem ou pelo mal que tenham feito. E é isso que eu estou trazendo nessa frase, porque às vezes a gente projeta também a nossa felicidade se comparando com o outro. E a gente faz assim, olha para aí, aquele dali faz um monte de maldade e se dá bem na vida. Enquanto que eu fico penando. Eu me comparo ao outro, muitas vezes em situações materiais, onde esse outro terá que pagar pelas escolhas que ele também está fazendo. Porque para acumular aqueles bens materiais, muitas vezes ele abriu mão da própria humanidade. E ele vai ter que responder, como na questão anterior, quando ele estiver fora da matéria. Muitas vezes ele responde aqui, na matéria, mas com certeza haverá isso fora da matéria. E essa frase eu achei linda. A esperança é o sonho do homem acordado. Do homem, da mulher, tá? A esperança é o sonho do homem acordado. Não é do homem dormindo, é do homem acordado. Então olha como é interessante pensar, e o Paulo Freire trouxe naquela frase: quando eu sonho dentro da lógica do esperançar, eu desperto. Eu desperto. Se eu soubesse que essa construção da ideia ia por esse caminho, eu tinha botado o slide. Tem uma música muito linda de um compositor chamado Nando Reis. É uma música chamada Mantra. Quem puder, quando chegar em casa, procure. Foi uma música que ele fez junto com o grupo Hare Krishna. Então tem uma sonoridade daquele grupo religioso. E as frases dessa música são fenomenais. Tem uma mesmo que ele diz: quando não se tem nada, não se perde nada. Pode parecer óbvio, mas o que de gente eu encontrei que sofreu pela Mega Sena, que ele não tinha e que ele não ganhou, e ele estava sofrendo. Quando não se tem nada, não se perde nada. E a gente às vezes sofre por coisas que a gente não tem. A gente faz isso com a gente. E no outro momento da música ele diz assim: quando se acaba com tudo, quando você larga a cruz e a espada, olha como é interessante, quando você larga tudo, quando você larga a cruz e a espada, agora sim dá para dar amor. Ele faz: amor dará e receberá. Olha como é fenomenal você pensar que esse grande momento que eu estou propenso para dar felicidade, para receber felicidade, é aquela hora quando eu estou livre completamente das minhas amarras materiais. Mas para isso eu tenho que pensar que eu sou espírito. Eu tenho que me ver como espírito. Eu tenho que me ver no processo evolutivo de crescimento, que posso errar,
posso falhar, posso cair, mas eu preciso me levantar. Vocês conhecem a música, ela é bem antiga. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Reconhece a queda e não desanima, porque nós vamos cair. E isso daqui não é nenhuma praga, né, desejar o mal. Nós vamos cair porque somos falíveis. Mas quanto mais vamos nos fortalecendo e vamos acordando, nós vamos olhando aquela pedra no caminho e faz, opa, eu tropecei numa pedra daquela. Não vou por ali que eu posso tropeçar de novo. Eu vou aprendendo, eu vou acordando, eu vou sendo mais do que eu posso ser. No outro livro, e nós vamos estar com a nossa biblioteca funcionando, tá? Depois vamos passar os horários para vocês, porque esse livro tem na nossa biblioteca, o livro O que é o Espiritismo. Tá? No capítulo 1, no terceiro diálogo, que é o capítulo onde tem o padre, tem um trecho que é assim: os ensinamentos espíritas sobre as penas e gozos futuros fazem oposição ao materialismo. Cada um é, certamente, livre de crer no que quiser ou de não crer em coisa alguma. E não toleraríamos mais uma perseguição contra aquele que acredita no nada depois da morte, assim como na promovida contra um cismático de qualquer religião. Mas, combatendo o materialismo, não atacamos os indivíduos, mas sim uma doutrina que, se é inofensiva para a sociedade, quando se encerra no fórum íntimo da consciência das pessoas esclarecidas, é uma chaga social, se vier a se generalizar. Então, há uma oposição forte do Espiritismo quanto ao materialismo, que não significa que é contra nenhuma religião, nenhum grupo, ou daquelas pessoas que não acreditam. Mas o que está se colocando é que o materialismo, na forma que ele se coloca, ele vai ser uma chaga dentro desse indivíduo. E que, se ele se espalha na sociedade, se transforma num grande mal. E muitas vezes a lógica, farinha pouca, meu pirão primeiro, passa a ser a essência da nossa vida e do nosso viver nas mínimas coisas. Nas mínimas coisas. Um ator foi convidado para estar na rua, vivenciando a experiência de ser um morador de rua, e como ele nunca tinha sido morador de rua encarnado, ele não lembrava, né? Ele não lembrava disso. Ele disse que foi um choque quando ele vestido, né, com aquelas roupas, e as pessoas na rua não olhavam para ele. E ele disse: eu me senti um nada. Até que uma hora, no meio do dia, passou um homem com um filho. Esse homem estava bebendo um refrigerante na latinha, olhou para ele e fez: quer? E ele fez: quero. E ele pegou a latinha da mão do rapaz e começou a chorar. Que ele fez: pela primeira vez alguém me olhou. E olhe como o materialismo está fazendo isso com a gente, de não olharmos, de não falarmos, de não interagirmos com as pessoas. Estamos interagindo com máquinas, estamos interagindo com ideias que não existem. Estão no mundo da inteligência artificial, por exemplo. Indo finalizando, a Joana, em um outro estudo dela, ela nos diz que quando as dificuldades ameaçarem o teu equilíbrio, utiliza-te da oração. A prece é um medicamento eficaz para todas as doenças da alma. E se nós sugerimos, no primeiro horário da manhã, podemos orar, vamos também fazer no último horário da noite também. Fazer com que o nosso último pensamento acordado seja direcionado para um pensamento mais elevado. Tá? Kardec, no outro livro chamado A Gênese, ele coloca exatamente sobre essa questão do espírito como homem livre, que sobrevive à matéria e vai fazer dele uma máquina organizada para essa libertação. Da época de Sócrates, nós temos Aristóteles, um outro pensador, pensamento elevado, que diz: considero mais valente aquele que vence seus desejos
do que aquele que vence seus inimigos. Pois a vitória mais difícil é a vitória sobre si mesmo. É quando a gente reconhece os nossos defeitos, as nossas limitações, as nossas fragilidades, e a gente pode lutar contra a gente mesmo e vencer. Isso, Aristóteles coloca, é mais valente do que vencer inimigos, vencer o outro. Tá? E um outro pensador, eu trago vários pensadores não espíritas, para vocês perceberem como o pensamento, né, ele se espraia da espiritualidade orientando os outros. Jean Paul Sartre já é um filósofo dos tempos mais atuais, ele diz: viver é isso. Viver é isso. Ficar se equilibrando o tempo todo entre escolhas e suas consequências. E aí nós já falamos aqui várias vezes, ação e reação, causa e efeito. Penas e gozos futuros, a vida futura está profundamente relacionada com nossas escolhas e as consequências dela. Meimei, cooperando com nossa fala, ela pede para cada um de nós que a gente possa abençoar e auxiliar sempre. Auxiliar e abençoar sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume sobre a garra do espinho, e a alvorada aguarda generosa que a noite cesse, para mover-se diariamente em festa de amor e de luz. E como eu citei no início alguns provérbios, eu queria encerrar com esse, que eu encontrei hoje. A esperança é o pilar do mundo. Porque aqui traz uma outra dimensão para a gente. Um homem, uma mulher, um ser sem esperança, é um ser também que já se entregou. E nós estamos aqui exatamente para manter viva essa ideia da esperança. Mas não aquela esperança que espera, não aquela esperança falsa que ludibria a nossa mente e a gente não percebe as nossas responsabilidades. Mas a esperança positiva que nos faz reconhecer como seres altamente inteligentes e que podemos ser capazes de assumir a nossa caminhada, reconhecendo nossas falhas e nos colocando dia após dia unidos, irmanados com essa espiritualidade que está do nosso lado, nos guiando, nos orientando, nos apoiando, para que a nossa caminhada seja mais leve. Que assim seja. Uma boa noite. Nossos agradecimentos ao nosso irmão Altair, que na fidelidade do texto nos leva a mergulhar nas realizações da alma. Mas nós não paramos aí. Amanhã, terça-feira, nós teremos convite à paz, 9 horas da manhã, com a nossa irmã Eugênia Gomes. No sábado, dia 20, às 16 horas, convite à ascensão, com a nossa irmã Cândida Queiroz. Então é assim que nós vamos trabalhando, né, esse convite à esperança. Cada dia é um dia novo. Vamos convidar os médiuns passistas para que possam se colocarem. E nos permitir a interação com os benfeitores amigos,
os espíritos trabalhadores, manipuladores de energia, que aqui se encontram para que, junto com os médiuns, passistas encarnados, possam distribuir essas fragrâncias de amor às nossas atividades. Penetrando os nossos sistemas físicos, orgânicos, para a harmonização do corpo, retirando assim as camadas deletérias que nos envolvem, descendo como escamas a despetelar de nós e nos abastecendo com as energias plenas de amor qualitativo, nos curando os sistemas imunológicos, as nossas correntes sanguíneas, nosso batimento cardíaco, harmonizando todo o sistema psíquico e emocional. Quanta alegria em nossas almas por esses investimentos divinos, e de qual muitas das vezes não nos damos conta. Benditos amigos, nosso agradecimento. Nosso agradecimento a Jesus, manifesto em nossos corações, a quem rogamos neste momento pelos nossos amores, pelos nossos parentes, pelos nossos desafetos que nós amamos, pelos nossos amigos. Senhor, também pelos nossos familiares, muitos deles em estado comatoso, doentes, hospitalizados, por aqueles, Senhor, que muitas das vezes perderam a referência sobre a ordem de Deus. Que a vossa misericórdia, que o vosso amor o ampare nesta grande jornada. Bebendo na tua fonte inesgotável, ó divino Senhor, nós te pedimos licença para que, envolvidos nesta paz, que deverá se permitir ficar conosco, encerrarmos as nossas atividades da noite de hoje. Viva Jesus! Estão encerradas nossas atividades e tenhamos todos uma boa noite e muita paz.